Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região. Bem-vindos ao Conexão Saúde, é uma imensa alegria iniciar mais um programa aqui pela TV Cultura Paulista e nossa conversa hoje é com a psicóloga Sandra Biagioli Piva e o especialista em constelação familiar, o constelador Geraldo Martelli. Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-lo novamente aqui no programa, porque a gente já conversou com o Geraldo e hoje a gente tem a honra de iniciar aqui uma primeira conversa com a psicóloga Sandra. Eu é que agradeço. Muito gostoso, eu estou empolgada, né? Porque eu fico empolgada, eu já falei nos bastidores, que eu fico super empolgada com esse tema de constelação, porque é um tema razoavelmente novo, nem todo mundo conhece. E é uma terapia que a gente resolve, como a Sandra falou até conversando, resolve rápido, né? Os problemas das pessoas. Com Não certeza. É isso, Sandra? Começo, meio e fim numa sessão só. É isso que tema, né, Geraldo? Sim. Não é toda a vida. É isso que te encanta, Sandra? Porque hoje as pessoas estão nessa correria, vida difícil, muitos problemas. O que me encanta, na realidade, é a gente poder ajudar com uma técnica inovadora. Na área da psicologia, eu tenho um campo para trabalhar. Eu tenho um tempo, e esse tempo ele é individual. Mesmo que eu trabalhe com terapia breve, demanda tempos diferentes. A constelação, você vai resolver um tema naquela constelação, com começo, meio e fim. Dure o tempo que precisar da sessão. Né? Então, isso é um facilitador. E vai atingir um ambiente que nós, na psicologia, não vamos conseguir, que é a ancestralidade das pessoas. A gente tem um limite para trabalhar. A constelação nos proporciona ir além daquele limite. E é um facilitador para a psicoterapia. Para mim, eu sou fã. Para mim, ajudem muito. E o idealizador foi Bert Hellinger, que a gente conversou. Sim. Quem quiser também ver um programa que eu já fiz com o Geraldo, foi do dia 13 de setembro. E o Geraldo volta aqui porque a gente gostou muito. Então, o que é a constelação? É um modelo de terapia? Explica pra gente, Geraldo. Na verdade, é um modelo de terapia que o Bert Hellinger criou, depois de vários estudos e pesquisas dele, na África do Sul, nos Estados Unidos, e chegou à conclusão de que realmente a aplicação dessas técnicas dá resultado. O paciente, o cliente, no caso, sai do seu estado de doença, sai do seu problema de emaranhamento sistêmico, seja familiar, seja no emprego, seja de uma doença. Então, realmente, isso acontece. E isso que deixa a gente, assim, entusiasmado com essa técnica, com esse modelo terapêutico, e que não vem confrontar nada, não é uma situação mística, uma situação religiosa, é uma ciência. Então a constelação não tem abordagem nenhuma, relação nenhuma com qualquer tipo de religião? Não. É uma filosofia? Uma filosofia, é uma ciência. Na verdade é uma ciência comprovada através dos campos morfogenéticos. E tem várias teorias a nível mundial, né? Principalmente quem mais se fala hoje em dia é o Rupert Sheldrake, que é um biólogo que é inglês, né? Entendi. E o conceito, a filosofia da constelação é que todos nós, seres humanos, temos emaranhamentos quânticos com os nossos antepassados, é isso? Como que a gente pode explicar para quem está em casa? Bom, partindo do princípio que nós tivemos o dom da vida, o que nós temos atrás de nós? Pai, mãe, avô, avó, os tios, os primos. Se considerar isso estatisticamente falando, nós temos aí na 11ª geração 4.096 ancestrais. Não sei se no caso isso é bom ou ruim, né? Já que a gente traz tanto emaranhamento de lá de trás. Na verdade, existe um elo de ligação, um padrão de comportamento repetitivo de várias questões na nossa vida. Então vamos citar assim como exemplo. Recente agora nós recebemos a notícia, Sandra, não sei se você acompanhou essa situação dentro de 2 meses passados, né?
Getúlio Vargas tinha se suicidado, Sim, o avô tinha se suicidado, recente agora o filho dele se Filho. suicidou. Né? O Raí, que foi jogador famoso da seleção brasileira, engravidou a esposa com 16 anos. A filha que ele teve com essa esposa, que não é mais esposa dele, engravidou com 16 anos. E você acredita que não é o exemplo, na realidade faz parte de um sistema? Tudo é um sistema. Né? Você tem o sistema familiar, o sistema empresarial, o sistema solar, por exemplo, que é universal. Né? Tudo é considerado um sistema. E as pessoas têm ainda uma dificuldade de aceitar isso. A gente aceita muito a questão, até por origem familiar, de que vem vinculado a Deus. E o que é Deus? Deus é essa força maior que ninguém tem controle, né? Claro. E o que a gente busca na nossa vida é o bem-estar. E a constelação traz isso. O alívio de questões que você desconhecia, que é colocado à luz numa constelação, e de repente você passa a tomar uma atitude diferente e ser feliz e ter vida plena. Com certeza. Então, na realidade, a constelação sistêmica, ela nos ajuda a quebrar essa união que a gente tem com nossos antepassados. Perfeitamente. Então, na realidade, por exemplo, no caso do Raí, Negativa, né? Sim. essa relação união negativa essa com relação esse, negativa. a isso. positiva Porque tem que positiva permanecer. A gente quer manter. A gente Sempre, tem que né? adquirir essa força também do ancestral, o positivo. É isso que a constelação faz, Sim. a gente resgatar Entendi. a força da nossa família, a força da nossa ancestralidade. Ela fortalece o que é Indo bom. pro lugar certo, né? Na verdade, por exemplo, eu perdi meu pai com 6 anos de idade, mas o meu pai morreu fisicamente. Eu Sim. tenho 35 milhões de células do meu pai e 35 da minha mãe. Eu preciso honrar o meu pai e minha mãe pela vida. E daí vem a minha força, a minha atuação, né? E existem coisas da minha família, que a gente chama dos segredos de família, que certamente me traz emaranhamentos sistêmicos. Todos os seres humanos têm. Né? Entendi. E como que é a mecânica da constelação? Como que é feita? Eu acho que essa é a grande curiosidade. Eu estou especificamente com um problema, eu procuro um constelador. Aí a gente vai fazer o quê? Um workshop. Vocês chamam de workshop, de dinâmica? Na verdade, um workshop. É né? workshop que é Geralmente chamado. workshop. Como que é esse workshop? Conta pra gente, você faz parte também, né? Então, Sandra? assim, eu não sou consteladora. Sim. Né? Eu atuo com a psicoterapia clínica, mas eu ajudo a montar o workshop e convido consteladores de minha confiança Correto. para os clientes que gostariam de passar por essa experiência, né? Quando você monta workshops, nesse sentido que eu vou falar, ele Tá. conhece outras formas, né? O workshop, eu convido pessoas que vão para participar e tem aquela pessoa que vai ser a constelada. A pessoa Então, constelada é a pessoa que tem o problema. que está com um problema e gostaria de olhar para isso. Porque eu, pelo menos, vejo a constelação assim, eu vou olhar para o meu problema. É um novo olhar, né? Generosamente eu vou olhar para a minha dor. Perfeito. Né? Perfeito. Por quê? Porque, como eu falo, Bert Hellinger é terapia do amor. Então, qualquer sofrimento na vida de uma pessoa tá para favorecer o amor. Porque se tratar de excluídos, tudo que ele considera excluído é o que vai formando os emaranhamentos na vida da Claro. gente. Muitas vezes a gente desconhece e na constelação vai ser exposto, vem à luz. Às vezes nem a própria pessoa que está sendo constelada sabia de tanta coisa. Ela descobre. Posso dar um exemplo? Perfeito. Quando eu fiz a minha primeira constelação, há muitos anos atrás, eu pensei que fosse sair, no problema que eu sentia, eu pensei que fosse sair toda a linhagem da minha mãe. Eu achei. Só que o sistema que foi mostrado foi do meu pai. Olha como a gente se engana, não é? Aí foi uma surpresa, porque eu conheço a história do meu pai faleceu cedo. Meu pai faleceu com 65. Mas a do meu avô, pai dele, eu conheço pouco. Porque o pai dele faleceu com 44. Ele era adolescente. Tá. Então eu não tive contato com esse avô.
Se você me perguntar o nome do bisavô, não faço a menor ideia. Entendi. Né? Porque não é comentado na família. Sim. A gente, não por velar, não é comentado pela nossa cultura. Porque não faz parte, né? Nós do Ocidente não temos a cultura de falar sobre família. Se você vai para o Oriente, você tem o hábito. Ou mesmo lá na África, por que o Bert teve tanto sucesso com a experiência dele na África? Porque as pessoas ali conheciam, Respeitavam. né? respeitavam a hierarquia e conheciam a história de muitos antepassados. Então, se a gente quiser fazer uma constelação, seria ideal a gente já chegar, pesquisar um pouco a nossa história antes de falar com o constelador ou não tem nada a ver? Não Com sei. certeza. Com Sim. certeza. Se você conhecer pelo menos a história da sua mãe e da sua avó, vai facilitar Já e ajuda muito. bem. Ah, tá. Como Muito. facilitador, porque às vezes a pessoa, não é porque não conhece que não vai fluir. É nesse sentido que eu pensei. Ah, sim. Você Sim. pensou no Vai, resultado. vai fluir de qualquer maneira. qualquer maneira inclusive para os que não creem, que vão para testar. Mesmo Né? se você não acredita, você vai ser ajudado Você vai da ser mesma ajudado. maneira. Você vai ser ajudado da mesma maneira. Eu costumo dizer duas situações para que as pessoas acreditem nisso. A lei da gravidade, você sabe que existe, mas não vê, e a sombra de uma vela. Não da vela em si, mas da chama. Você pode colocar a vela na parede à noite, você vai ver que a chama dela não reflete. Entendi. Você sabe que existe, o efeito da constelação ocorre, Claro, claro. mas você não vê. E voltando, Sandra, para o workshop que a gente não finalizou, então você recruta as pessoas que vão participar da dinâmica do workshop. Isso, eu faço aí o vai o convite. constelador, o constelando. Isso, e alguns convidados. Pessoas que têm interesse em conhecer a técnica. Sempre é dada uma palestra inicial que para maravilha. falar do que se trata, como que a gente formata, qual é o objetivo maior, né? E principalmente alertar as pessoas que ali não tem ninguém para investigar a vida de ninguém. Né? O nosso trabalho não é investigativo. Entendi. Né? Então a gente vai estar ali trabalhando o que for preciso, o que aparecer, sem julgamento e sem ficar investigando. Por que que a pessoa fez aquilo? Por que que não tem porquê. Então Na verdade, existe uma situação sem julgamento. sem Na julgamento verdade, nenhum. não julga e não tem intenção nenhuma. E a gente pode fazer uma constelação pelo nosso filho? Sim. Com certeza. A gente pode, enfim, não precisa necessariamente levar o filho, levar a mãe, levar o parceiro. A gente pode constelar no lugar daquela outra pessoa Sim. para ajudá-la? Sim. Da forma que você tem o vínculo com ele, a pessoa que representar essa outra pessoa vai proporcionar a ação que a constelação necessita. Porque a constelação sendo executada reverbera no espaço e no tempo esse movimento dos campos morfogenéticos e atinge a pessoa que há necessidade de ser atingida. O alvo. O alvo. Perfeito. O papo está muito bom. A gente vai para um pequeno intervalo. Você viu como acabou rápido o primeiro bloco, né? Porque eu falo que o assunto é interessante. Eu queria agradecer o Guto Franzini, que fez a minha maquiagem, e também a Inês Janine, que sempre me produz com os looks. E sempre tem no meu Facebook lá o contato do Guto, o contato da Inês. Vocês podem entrar e averiguar como é que foi o look de hoje. E a gente volta. Fica aí com Conexão Saúde, já volta. De volta ao Conexão Saúde. Hoje a gente fala de constelação familiar aqui com a psicóloga Sandra Piva e com o constelador Geraldo Martelli. E a conversa tá boa, como eu já imaginava, né, Sandra? Então, gostaria de retomar um pouquinho tá. a questão que ficou, se a gente pode fazer uma constelação para uma outra pessoa. Sim. Podemos, desde que seja vinculada o constelando com essa pessoa que está pedindo a constelação. Tem que estar unido na situação. Você não vai poder fazer uma constelação para um amigo teu que você acha que ele precise. Sim, a gente não pode querer
ajudar o mundo, né? Não. Eu acho que não sei quem tá precisando, Não, porque então eu vou saber fazer também a se aquela constelação. pessoa está preparada para aquilo. Justamente. Né? Cadê o livre-arbítrio? Você tem que estar Se eu envolvido não quero com o mexer filho, nisso com o parceiro, com um amigo próximo, né? Às vezes até pedir autorização, se não for caso de criança, de menor. Falar, olha, seria interessante, a pessoa não pode ir. Você gostaria que eu fosse por você? No seu lugar. Mas a pessoa tem que dar autorização, porque nós vamos estar entrando no campo daquela pessoa. Entendi. Perfeito. E, Geraldo, qual idade que a gente pode começar a constelar? Existe uma idade específica para fazer esse tipo de terapia? O ideal é não levar a criança abaixo de 12 anos. De 12 anos? 12 anos. E quais são as áreas que a gente pode envolver esse tipo de terapia? Doença? Hoje se trabalha em tudo, né? Existem as constelações organizacionais, as empresariais, as familiares, que está vinculada à questão de casal, de pai, de filho, pode ser também Dependente químico? constelado dependente químico, paciente alcoolista. Hoje Entendi. a amplitude é muito grande do campo de atuação, praticamente em tudo. Entendi. E que tipo de exemplo, que tipo de caso que vocês já tiveram, já participaram, que ficou no coração de vocês, assim, que vocês perceberam que realmente a constelação é uma terapia que muda a vida das pessoas? Porque muda a vida das pessoas, né? Muda. Já que ela é breve, já resolutiva, né? Bom, eu vou contar um caso. Recente atendi uma paciente que tinha acabado de sair do hospital no domingo e eu constelei ela numa terça-feira. Ok. Isso já vai para quase 2 meses e meio. Recente agora ela me mandou um WhatsApp dizendo que ela estava indo para a lua de mel dela, para a Europa, e que ela estava muito bem. E ela foi vinculada a uma patologia grave no fígado. Então foi feita uma constelação sobre a doença dela. Era doença, então, era Sobre saúde, a doença, na realidade. saúde dela. E foi assim muito rápido, né? A aceitação e a resolução do caso dela. E que tipo de constelação ela fez? Ela fez essa de workshop? Não, ela fez a constelação individual, né? Porque ela não tinha coragem de expor a situação dela, né? E a individual é como a gente fez no programa passado. Sim, é realizado Que é com usar alguns objetos. os bonecos, né? A gente chama de bonecos, as esculturas representativas. E daí a gente acaba criando um campo morfogenético que as peças que representam as pessoas que foram vinculadas ali é atingido na vida real. Quantas constelações ela fez? É só uma? Só uma. A Olha gente lá. aconselha a fazer uma constelação a cada 6 meses, dependendo do tema. Se for uma constelação a cada 2 meses, 3 meses, de temas diferentes, pode ser feito. Mas o ideal é deixar o espaço e o tempo, o universo, reverberar para atingir Porque às vezes a os necessidade. temas, eles acabam se interligando, né? Sim. Na Você realidade, quer... é tudo num ser humano só, né? Os problemas. mas às vezes você está resolvendo um problema da sua vida e o outro Resolve o que outro. você acha que ainda é um problema, só de resolver esse, aquele também já se acomoda, né? Já se modifica. Então tem que esperar. Eu tive uma paciente em consultório que uma vez ela perguntou, mas se eu fizer constelação, eu resolvo todos os problemas da minha vida? Não é uma varinha mágica, né, Não, eu fiquei gente? imaginando eu sem problema nenhum na minha vida. Que função Seria que eu de tenho nós? aqui, né? Que função que eu tenho? Que a gente tá para crescer, para evoluir, a gente aprende com os problemas. Como é que você vai Desenvolver, tirar né? todos os problemas de uma pessoa? Ela vai viver como? Né? Na verdade, Sandra, eu tenho a conduta de falar assim nos meus workshops, né? Todas as doenças são boas, todas as separações são boas, todos os desempregos são bons, porque te dá a oportunidade de olhar novamente para a vida com um novo olhar. Se conhecer, não é? Um Eu novo acho que o olhar. autoconhecimento é muito E o importante. sofrimento é que faz a pessoa crescer. E É o uma sofrimento coisa ou é o amor? Não, eu digo que é o sofrimento, porque através do sofrimento é que você vai conhecer o amor. Entendi. Né? Lindo, Aquela né? frase O amor, ele assim, é libertador, não vai, né? não Isso vai, que eu Ele é falo. libertador. não vai Tudo pelo a gente amor, vai pela vai dor. pela dor. E as pessoas optam, a maioria, por ir pela dor.
Às vezes não é nem opção, acontece, né? Às vezes por falta de informação, de alguém que incentiva. A gente não é perfeito, né? Quando você vai para uma psicoterapia, né, você tem todo um trabalho para autoconhecimento, ou até nas terapias mais modernas, mais práticas, né, como a cognitivo-comportamental, você tem ali um espaço de trabalho. A constelação, ela agrega. Os pacientes que fazem constelação, geralmente a terapia deslancha. Entendi. Por quê? Porque aqui consegue-se desfazer esses emaranhados. Aqui a gente consegue entender, se reposicionar na terapia, se reposicionar e agir de uma maneira melhor, diferente, se entendendo para entender o outro. Sandra, e você indica muito constelação para os seus pacientes? Alguns casos não. Alguns casos que eu percebo que a pessoa não está preparada para o assunto, ou que ela mistifica muito, ou que tenha uma religião muito... quadrada, não né? É quadrada, acho que não existe religião quadrada, religião redonda. Acho que tem religiões que são mais severas, outras são né? Tem religião que você não pode sair do quadrado. Você tem um padrão mais rígido, um padrão mais rígido, né? Mas eu também acredito que cada um está na religião que precisa estar, né? Que se identifica, né, com os valores. Ou que precisa mesmo de mais regras, né? Menos filosofia, mais regras. Não importa, né? Mas tem pacientes que é muito complicado de você mandar. Eu estava conversando com o Geraldo, né? Uma questão que eu tenho. Pacientes com alguns transtornos mais severos. Eu não indico. Que seria transtornos mais severos? Só se você pegar, como ele citou, uma questão de esquizofrenia. A esquizofrenia, ela tem graus. Né? Por sinal, todos os CIDs têm números. A depressão não é depressão. É depressão 33.0, 33.1, 33.2, 33.3. Para cada caso, ela é diferente. Hoje, se a gente falar em depressão, hoje é um fator comum na sociedade, porque nós estamos vivendo... Generalizou, todo mundo é deprimido, é depressivo. A ansiedade muito alta, né? Não significa que a pessoa tenha o transtorno da ansiedade generalizada, mas existe ansiedade dentro das pessoas, de um modo geral hoje. É normal ter depressão, é normal ter ansiedade, é normal pressão, tempo. Isso a gente cuida na constelação? Isso a gente também são temas que a gente cuida na constelação, ou não? Sim, sim, mas esses transtornos, quando eu vou levar para um constelador, eu gosto de estudar antes se é preciso ir a pessoa ou se é preciso, ou se alguém da família possa estar resolvendo aquilo. Por quê? Porque a minha responsabilidade é muito grande. Se eu mando um paciente com um transtorno e que está, sei lá, gatilhando, bem, né? Tá gatilhando, e se essa pessoa surta no que está vendo? Tem que ter muito equilíbrio para fazer constelação. Responsabilidade. Responsabilidade. Não é uma coisa de se brincar. Não entendeu? É brincadeira. Não é brincadeira. É uma terapia séria. Não é brincadeira. Eu tenho um professor em São Paulo, que eu fiz um curso de 4 dias de doença, e ele cita muito as fases do mar, né? O mar você vê a onda, vê a parte do meio, mas lá embaixo está existindo uma força em movimento que você não sente, você não vê, mas é enorme. Que te puxa. Que é enorme. E é justamente sobre isso que a gente fala na constelação. É uma coisa muito séria, precisa tomar muito cuidado para colocar a sua vida à disposição de um constelador. A exemplo de em todas as profissões tem, né? Uma pessoa bem formada, uma pessoa não tão bem formada. E a formação é onde? Onde se faz esse curso? Quem pode fazer? Eu optei por fazer na escola da Alemanha, que é a escola do Bert Hellinger, da Sophie Hellinger, hoje denominada Hellinger Ciência, né? Existem excelentes consteladores no Brasil dando curso hoje, mas falar da fonte para mim é honrar quem mudou, até os livros quem aqui, mudou né? a minha vida, quem mudou a minha vida. E voltando na mecânica para a gente finalizar, então a gente leva as pessoas, os convidados para o workshop, quem vai ser ajudado. E o que eu acho interessante dessa mecânica da terapia de constelação
é que os convidados representam os seus problemas. A história de vida, a estrutura de vida daquela pessoa. Então você escolhe um convidado para ser sua mãe, escolhe um convidado para ser seu pai, já que só hipoteticamente. Sim. Um convidado para ser seu filho, e essas 3 pessoas no workshop sentem na hora o que o seu pai sentiria, o que sua mãe sente. Sim. Isso que eu acho demais, esse fenômeno, não é? E o interessante também é que essas pessoas participam não porque você escolheu. Antes de você começar um workshop, você pergunta quem é que está disponível para aceitar a participação. Tem pessoas que não querem. Eles não sentem o que a pessoa sentiria, eles sentem o que a pessoa é. É isso? É o que estaria sentindo naquele momento. Porque como não é pensado, não dá para elaborar. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue elaborar historinha na cabeça, porque o teu movimento é outro. É muito rápido o movimento. A Sandra contou aqui nos bastidores que ela já foi representar uma criança. Não foi isso, Sandra? Que na hora você não parava de picotar um papel, né? Eu sentei no chão e comecei a picar. Tinha um guardanapo perto de mim, de papel, e eu comecei a picar. E pensava, Sandra, eu vou ficar picando isso até que horas para eu ter que limpar depois, né? E eu não conseguia parar, porque você tá no campo. Só que quando terminou, eu não conhecia a história da criança em si, eu não conhecia. Claro. Então, o que eu fiz? Quando terminou, a mãe da criança, que a criança não estava, né, mas a mãe da criança veio até mim e falou assim: Sandra, você era a carinha do meu filho. Você tinha os trejeitos do filho. Você faz exatamente o que ele faz. Esse menino tinha transtorno e você fez exatamente o que ele faz com qualquer papel perto dele. Perfeito. Depois de um tempo, essa mãe ligou para a consteladora. Olha, dizendo que a criança tinha acalmado muito, que ela tinha um problema muito sério com hiperatividade, déficit de atenção, mas num grau de transtorno mais severo. Porque claro. O que eu falo, não é porque tem o transtorno, tem transtornos que tem, mas é tranquilo de se lidar, inclusive socialmente, e tem uns mais severos. Entendi. Olha, que experiência maravilhosa, funciona. Né? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Já acabou. Não é justo, Geraldo. Mas você volta ano que vem, pelo menos a gente vai recebê-los aqui de novo. Eu agradeço a presença de vocês, Sandra, Geraldo. Nós é que agradecemos. E eu queria deixar um recadinho aqui. Antes, você que quer constelar aqui com o Geraldo Martelli, manda um e-mail para o conexãosaude@tvculturapaulista.com.br. Os primeiros 3 e-mails que falaram eu quero constelar, vai ganhar uma constelação, né, Geraldo? A gente está aqui com 3 constelações do Geraldo. E você que está em casa quer fazer uma constelação, mande um e-mail para o conexãosaude@tvculturapaulista.com.br. E a gente termina pensando livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservante. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, ervilha, extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias. Gente, uma colherzinha de ketchup, só 13 calorias. E sem adição de açúcar, sem adição de sódio, de gordura. E se você quer se alimentar com saúde e livre de culpa, você já sabe. Procure a linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho do nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. E a gente finaliza o seu programa agradecendo a sua audiência e te convidando para toda quarta estar aqui com a gente, às 2 da tarde e às 10h30 da noite. Até quarta que vem!